Senhores, boa tarde. Vamos dar seguimento aqui aos trabalhos da nossa reunião de julgamento de julho de 2021, agora tratando dos processos da pauta da tarde do dia 14 de julho. Temos o próximo processo a ser trabalhado por nós, será o processo 81 da contribuinte Maria das Graças Siqueira Hansen, processo que tem de interesse do seu representante, senhor Rodrigo Rigo Pinheiro, que fará o acompanhamento, apenas o acompanhamento do julgado. Por favor, senhora Cris, autorize o senhor Rodrigo Rigo Pinheiro a entrar no nosso espaço virtual. Presidente, para a convocação. Obrigado. Item 81 da pauta do senhor Rodrigo Rigo Pinheiro, que o processo será julgado agora. Por favor, ficar no momento no chat. Patrono convocado, presidente. Obrigado. Senhores, já se encontra no nosso ambiente virtual o senhor Rodrigo Rigo Pinheiro, representante do contribuinte Maria das Graças Siqueira Hansen, titular do item 81 da pauta. Senhor Rodrigo, o senhor nos ouve? Boa tarde, excelência, sim, eu os escuto. Boa tarde. Só pode deixar a sua câmera ligada, por favor, senhor Rodrigo. O microfone desligado, mas a câmera pode ficar ligada, tá bom? Agradeço. Senhores, dando então continuidade, já começamos o julgamento aqui dos processos da parte da tarde, fizemos algumas sustentações orais e agora o último julgamento com participação externa. Só para que o senhor Rodrigo Rigo se situe, a primeira turma ordinária da segunda Câmara, da segunda sessão de julgamento, está composta aqui pelos seus membros, nominados em ordem de votação: conselheiro Daniel, conselheiro Douglas, conselheiro Francisco, conselheiro Fernando, conselheira Débora, conselheiro Tiago, conselheiro Rodrigo e eu, Carlos Alberto. O processo de interesse da contribuinte Maria das Graças Siqueira Hansen é um processo de minha relatoria e é um processo que eu reputo bastante simples, porque é um lançamento. Eu vou fazer um breve resumo, porque é apenas um recurso de ofício, senhores, em que foram identificados valores com origem não identificadas e assim tributado, e a contribuinte tinha uma movimentação no exterior que, junto à DRJ, ela consegue demonstrar que esses valores movimentados no exterior tinha, inclusive, uma operação de mútuo que havia sido acolhida pela fiscalização, mas parte dos créditos que ocorreram vindo do exterior, a fiscalização entendia que não batia com datas e valores ali, com os valores, não tinha compatibilidade, em particular, com valores desse montante do exterior, desse montante relativo aos mútuos, e, portanto, manteve a tributação. Num determinado mês, uma determinada parcela, ela tributa uma pequena diferença, e das demais tributa as parcelas todas dos créditos que ela identifica. A DRJ, por sua vez, acaba exonerando o crédito tributário. Não exonera tudo, exonera a maioria do crédito tributário, e eu vou direto para o voto, tá bom, senhores? Que lá eu já aponto o que a DRJ concluiu no caso em tela. Apenas para celeridade aqui. Conforme já dito no relatório, o julgador de primeira instância acolheu parte dos argumentos da defesa, provendo o recálculo do tributo devido nos termos abaixo transcritos. E aqui é o novo imposto devido,
a contribuinte não se manifesta contra isso, então ela não apresenta recurso voluntário. Cotejando as informações acima com os valores originalmente lançados, considerando que o somatório do tributo e multa superam 2,5 milhões, eu reconheço do recurso de ofício. Faço aqui algumas considerações sobre a tributação de rendimentos com base em depósito não identificado. Tudo para, na parte destacada, que é o mais importante, apontar que, no caso concreto, a fiscalização considerou que valores creditados em conta do recorrente não tiveram sua origem devidamente esclarecida, promovendo o necessário lançamento fiscal. Por sua vez, em sede de impugnação, a defesa apresentou elementos objetivando afastar a exigência fiscal, os quais foram parcialmente acolhidos pela decisão recorrida nos seguintes termos. Sobre o crédito de 1.500.000 e alguma coisa que ocorreu no dia 7, a decisão recorrida considerou comprovado que o valor em tela decorre de contrato de mútuo recebido no exterior e transferido de conta própria por meio de contrato de câmbio, que consta em folha 3.069 a 3.074, afirmando que a natureza da operação foi de transferência unilateral, que, segundo o julgador de primeira instância, significaria transferência de recursos da própria impugnante. Tem alguma coisa aqui que eu botei transferência, mas, enfim, preciso corrigir. Mas, na verdade, apenas para esclarecimento, no caso em comento, transferências unilaterais não são transferências de recursos próprios, mas movimentações financeiras entre residentes e não residentes no país, sem que haja contraprestação, financeira ou não, por parte do beneficiário. Seriam exemplos dos prêmios, competições, heranças, doações, indenizações, etc. E aí eu trago aqui um excerto aqui do termo de verificação fiscal, para apontar que, das análises das informações acima, evidencia que o citado contrato de mútuo celebrado na Wallace Offshore, ele foi acolhido pela fiscalização, sendo considerado de origem não comprovada apenas a diferença entre o valor da parcela paga a título de mútuo e o montante depositado na conta da fiscalizada em dezembro. Assim, o crédito de 1.549.000, ocorrido no Itaú no dia 7 de março, teve seu lançamento formalizado exclusivamente por não ter sido identificado correspondência entre datas e valores com a movimentação financeira mantida na conta no exterior. Não obstante tal conclusão fiscal, é certo que o documento de folhas 2292 evidencia que houve movimentação financeira de $900 mil entre as contas tais da Offshore com a conta tal de titularidade do recorrente, ambas mantidas no Merrill Lynch. Posteriormente, tal montante foi objeto do já citado contrato de mútuo, qual convertido em reais gerou o crédito de 1.549.800, em 7 de março de 2012. Assim, tal numerário tem relação com o contrato de mútuo acolhido pela fiscalização, não havendo reparos a serem feitos na decisão recorrida. Ou seja, o que eu identifico aqui é que os valores que foram movimentados nesse contrato de mútuo e que foram creditados numa conta dela no exterior e depois movimentados por uma conta no país através de um determinado contrato de câmbio, eles são exatamente os mesmos, derivam exatamente do mesmo contrato de mútuo que a fiscalização entendia que estava tudo ok. E esse mesmo raciocínio vale para os créditos de origem considerados comprovados pela decisão recorrida no valor de 4 milhões e outro de 2 milhões, os quais, da mesma forma, estão relacionados ao tal contrato de mútuo e têm lastro nos contratos de câmbio de folhas 3107 e 3113, respectivamente. Nessa esteira, o valor total do rendimento considerado como comprovado pela autoridade julgadora foi de 8.200.000, que, deduzido do total dos valores considerados omitidos, 10 milhões, resulta na manutenção da exigência sobre a omissão de 2.532.183,65. A nova apuração do tributo efetuada pela decisão recorrida considerou acertadamente a omissão remanescente e ainda a base de cálculo do imposto devido apurados nas DSPF apresentada pelo fiscalizado de folhas 11. Assim, por tudo, eu nego provimento ao recurso de ofício. Senhores, considerações? Mais simples que é só um recurso de ofício, em que a própria DRJ já tinha feito essa aí. Aí eu preciso só decifrar também para a gente não simplesmente dizer que está acertado, em particular, verificar se os cálculos que ela faz, a DRJ normalmente faz esses cálculos já no final, meio que liquidando aí a decisão dela, mas tudo conferido, está tudo ok. Nesse sentido, voto por negar provimento. Não havendo, se tiver alguma consideração, fique à vontade. Doutor Carlos? Pois não? Só constando, enfim, de repente foi eu não percebi, mas a parte controversa entre decisão, né, enfim, que gerou recurso especial, ou seja, aquilo que
a DRJ entendeu por manter, a contribuinte recolheu essa diferença. Tá? Está nos autos. Perfeito. Eu tinha comentado que ela não tinha feito não tinha recorrido, eu não sei nem se eu cito aqui no curso do voto, que o voto é maior, eu não li, eu nem sei se eu cito, mas enfim, só que não havia mais litígio nessa parte, né? Perfeito. Senhores, consideração adicional? Está até aqui. O fiscalizado não apresentou recurso voluntário e juntou os autos do comprovante de recolhimento do crédito tributário remanescente, que consta em folhas 3199 e 3200. Senhores, então vamos ao voto. Daniel, como vota? Conselheiro relator acaba de se manifestar no sentido de negar provimento ao recurso de ofício. Como vota, Daniel? Daniel? Você nos ouve, Daniel? Presidente, desculpe, deu um probleminha aqui. Eu acompanho, eu estava ouvindo, sim, desculpa. Ok, perfeito. Douglas? Acompanho, presidente. Guarita também acompanhou. Fernando? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Tiago? Acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Ok, senhores, nesses termos, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos negar provimento ao recurso de ofício. Acompanha o julgamento pelo contribuinte, o senhor Rodrigo Rigo Pinheiro, ABSP número 216673 da BCBO Advogados. Senhor Rodrigo, foi um prazer tê-lo conosco, por favor. Peço que deixe o nosso ambiente virtual para continuidade dos nossos trabalhos. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigado, boa tarde. Estou sem áudio, presidente. Ok. Senhores, com isso a gente retorna agora para os processos da pauta, na ordem normal. Já tínhamos julgado, e nessa ordem, o item 71, que era ainda um processo de ITR, e tínhamos pendentes ainda 2 processos de ITR, ambos de minha relatoria. O primeiro processo da Companhia Açucareira Central, de Sumaúma. Na verdade, são 2 processos da mesma contribuinte, mas são diferentes, tá? São imóveis diferentes. Então, eu vou começar, deixa eu ver aqui. O primeiro é o processo final 2008-78. Vou procurar fazer uma leitura rápida aqui. Naturalmente, se os senhores entenderam que a celeridade está dificultando aí o entendimento, fiquem à vontade para se manifestar e eu mudo certamente o nosso ritmo. Então, o primeiro processo, como disse, final 2008-78, é uma notificação de lançamento relativa a ITR do imóvel da fazenda nominada na Receita Federal como Fazenda Carobas, no lançamento que se refere a 2004, após regular a intimação do contribuinte, tendo em vista a falta de comprovação, foi arbitrado o VTN com base nas informações contidas no CIPT. O contribuinte apresentou impugnação, a DRJ considerou a impugnação improcedente, conforme ementa abaixo está escrita aqui, a alegação de que houve engano nos dados declarados somente pode ser aceita se comprovado mediante documentação idônea, o erro de fato cometido, exclusão de áreas declaradas como priorização permanente de utilização limitada do imóvel para efeito de apuração do ITR está condicionada ao protocolo doado e a amiga da documentação hábil, incabível a redução da aludida área total do imóvel. E ainda concluiu que deve ser mantido o VTN habitado pela autoridade com base no sítio por não ter laudo técnico demonstrar de maneira inequívoca o valor fundiário do imóvel. O contribuinte apresentou recurso voluntário, que por ser tempestivo dele conheço, trata inicialmente de feitorias, dimensões, área de preservação permanente VTN demonstrado por laudo assinado por profissional habilitado. Afirma a defesa que eventuais falhas formais do laudo apresentado não retiram sua força probante em relação às benfeitorias, tamanho total,
APP e VTN nele indicados, já que o processo administrativo é regido pela verdade real. Cita precedentes administrativos e aduz que o laudo apresentado foi assinado por profissional habilitado que, utilizando planilha de preços referenciais de terra e imóveis rurais do INCRA, encontrou o VTN, não sendo correto glosar suas conclusões por falhas formais, e afirma que a APP não pode ser glosada exclusivamente por falta de ADA, né? E aqui, após essa síntese, eu trago aqui algumas considerações da própria decisão recorrida, dizendo que o interessado só solicitou a retificação no momento da impugnação, portanto, após instaurado o procedimento fiscal, é aquela questão de alteração da DTR, né, por iniciativa do contribuinte, sendo incabível falar retificadora por iniciativa do contribuinte. Os documentos relacionados não comprovam a área total do imóvel rural, situado na usina Samaúma, Fazenda Charles. O que fica claro é ter o impugnante adquirido parte desmembrada da propriedade. Não se contesta que haja uma divergência entre a área adquirida e a área constatada no laudo pericial. Contudo, essa divergência não encontra foro de retificação no processo administrativo, dependendo do pronunciamento da autoridade judicial competente para a retificação do registro ou declaração do órgão público responsável. O laudo não faz o necessário cotejo entre o perímetro registrado e o perímetro considerado pelo laudo ou as inconsistências encontradas, a fim de demonstrar o equívoco na área registrada. O impugnante não comprova que obteve ou está tentando obter a retificação da área registrada a fim de adequar a incidência. Também não comprova tratar de caso de ser proprietário de área maior, mas também apenas a posse de parte, indicando a posse do remanescente. Enfim, sobre preservação permanente, diz que no laudo de avaliação está afirmado apenas o imóvel, enquanto em sua maior parte coberto com plantações de cana-de-açúcar, além de matas. E apenas coloca no quadro de distribuição de área de imóvel uma informação: mata/preservação de 676,3. Diz que não foi comprovado erro de fato e que é obrigatório o ADA. Sobre o VTN, o laudo referido não demonstra de forma inequívoca a existência de características particulares desfavoráveis em relação aos imóveis rurais. Diante desses limites, aí eu faço aqui uma pontuação da legislação, do tema, e tudo para afirmar que o contribuinte apresentou o laudo de avaliação de folhas 63 a 70, lavado pelos engenheiros agrônomos Hipólito José de Oliveira, Márcio José Rezende Sampaio, e ainda pelo engenheiro mecânico Gustavo Toledo Florencio, emitido em 12 de janeiro de 2009. Não obstante, a decisão recorrida considerou imprestável a citada avaliação por considerar que não são hábeis para a comprovação do VTN, por não ter o laudo observado os requisitos das normas da BNT e ainda sem apresentar qualquer comprovação, apenas afirmou que utilizaria como parâmetros valores constantes da planilha do INCRA, sem demonstrar de forma inequívoca a existência de características particulares em relação aos imóveis rurais circunvizinhos para justificar um VTN abaixo do habitado pela fiscalização. Faço algumas considerações aqui e coloco aqui uma análise rápida do laudo de folha 63 a 70 é suficiente para se constatar que tal avaliação não serve ao fim a que se destina. Basicamente, o referido documento vale tão só de informações de preço contidas na planilha de folha 71 a 73. Note-se que, de fato, não há comparação do referido imóvel a outros comercializados ou postos à venda no mesmo período, o que exclui a aplicação de quaisquer fatores objetivos de homogeneização. Há de se ressaltar que sequer segrega o valor das benfeitorias do valor da terra nua. Trata-se, portanto, de uma peça que não é capaz minimamente de apontar o valor da terra nua suficiente para afastar a regularidade do arbitramento feito pelo agente fiscal. Com base na área de preservação, em relação à questão da área de preservação permanente, então, sobre o tema anterior, entendo que não merece retoque. Sobre a área de preservação permanente, eu também trago aqui algumas considerações da legislação para apontar. Não obstante, como dito, embora particularmente entenda que a legislação exija sua formalização, vale destacar que a exigência do ADA exclusivamente para reconhecimento de isenção da ARL e APP para fatos geradores anteriores à vigência da 651, a 12651, foi tema de manifestação da Procuradoria, aquela história que a Procuradoria acaba liberando, dispensando. Ainda que nos termos da legislação que rege a matéria, a manifestação acima não vincula a análise levada a termo por este relator, estamos diante de um julgamento de segunda instância administrativo de litígio instaurado que entre o contribuinte fiscalizado e a Fazenda Nacional, a qual já não mais demonstra interesse em discutir a exigência. Assim, a observação de tal manifestação impõe-se como medida de bom senso, já que não parece razoável a manutenção da exigência, sem que haja por parte do sujeito ativo da relação tributária a intenção de continuar impulsionando a lide até que se veja integralmente por pagamento eventual crédito tributário mantido. Ademais,
A manutenção da exigência evidenciaria a má propício da isonomia, já comentei isso no julgado anterior. Entretanto, embora dispensável ADA, para fim de aproveitamento de uma APP no período de apuração em questão, haveria necessidade de apresentação de laudo que atestasse a referida existência da área ambiental, o que não é o caso do laudo de folha 63, A72. A análise do estado do documento evidencia que este não aponta as características definidoras de qualquer APP. Na verdade, sequer cita a expressão área de preservação permanente. O documento limita-se a apontar, como bem descrito pela decisão recorrida, que o imóvel está, em sua maior parte, coberto por plantações de cana-de-açúcar e matas, indicando, em quadro inserido em folha 69, que 676,03 hectares seriam mata/reserva, sem determinar efetivamente se tais matas estariam inseridas no conceito de APP ou a que tipo de reserva se refere. Assim, entende-se que não são procedentes as conclusões da decisão recorrida. Com relação à retificação das áreas total e de benfeitorias, eu vou também na parte destacada, análise dos autos. Por outro lado, a análise dos autos e do que está expressamente apontado nas razões da decisão recorrida evidencia que o imóvel em tela se constituiu do somatório de outras matrículas, sendo certo que o laudo apresentado sequer aponta sobre quais matrículas recaiu sua avaliação. Ademais, a área declarada não bate com a constatada no laudo, tampouco com o somatório das matrículas apresentadas. Assim, não há elementos que inequivocamente comprovem a ocorrência de erro de fato na declaração da qual originou-se o presente lançamento a justificar tanto a declaração da APP quanto da área ocupada por benfeitorias. E aqui vem a questão da impossibilidade de incidência de juros de mora sobre multa de ofício, súmula CAF 108, tudo isso para negar provimento ao recurso voluntário. Considerações, senhores? Então, aqui a grande dificuldade é esse laudo, é um laudo que não ajuda muita coisa, é um laudo que não identificou sequer o imóvel, as matrículas que compõem o imóvel que ele está avaliando, nada bate com nada, se eu somo as matrículas identificadas pela DRJ, não bate o valor do laudo, não bate na área total na área total declarada, e ainda tem a questão do VTN, que o contribuinte, o fiscal, o autor do laudo, os autores, eles simplesmente pegam uma planilha do INCRA e dali fazem essa avaliação sem fazer nenhuma indicação e sequer segregar o valor das benfeitorias da área do valor total do imóvel, porque que seria uma medida indispensável para chegar ao valor da terra nua. Eu acho que não tem nem ART esse laudo, né? Assim, além de todas essas questões que você falou, você citou, né, homogeneização e tal, né, também não tem a ART de quem responsável elaborou, acho que não. Não achei que não. Bom, sendo essas minhas considerações, senhores, não havendo mais, podemos ir então ao voto? Sim. Daniel, como vota? Eu acompanho, presidente. Como vota Douglas? Acompanho, presidente. Como Eu vota também acompanho. Fernando? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Tiago? Acompanho. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Ok, senhores. Então, a gente vai para o processo, nesse sentido, item 72 da contribuinte Companhia Açucareira Central, Suma 1, vai ficar com o seguinte resultado. Acordo de membro colegiado por unanimidade de voto negar provimento a recurso voluntário. Vamos, assim, para o processo 2009-33 do mesmo contribuinte. Também um processo muito semelhante, só que agora relativo à Fazenda Charles, lançamento relativo a 2005, foi glosada a área ocupada por benfeitorias, ainda arbitrado o VTN, com base nas informações contidas no CIPT. O contribuinte apresentou impugnação e a delegacia de julgamento considerou a impugnação improcedente, dizendo que deve ser mantido o VTN arbitrado por não ter laudo técnico demonstrando de maneira inequívoca o valor fundiário do imóvel. Ciente do acordo do DRJ, o contribuinte apresentou o recurso voluntário, em que trata inicialmente de benfeitorias comprovadas e VTN demonstrado por laudo assinado por profissional habilitado. Afirma a defesa que eventuais falhas formais do laudo apresentado não retiram sua força probante em relação às benfeitorias, tamanho real, APP e VTN nele indicados. Sustenta que a DRJ reconhece que o imóvel comporta a sede de sua usina de açúcar e que por si só já seria suficiente para evidenciar
a incorreção da glosa das áreas ocupadas por benfeitorias, cita precedentes administrativos e aduz que o laudo apresentado foi assinado por profissional habilitado que, utilizando planilhas de preços referenciais de terras e imóveis rurais do INCRA, encontrou o VTN não sendo correto de considerá-lo. Aí aqui eu sintetizo também aqui o que alega a decisão recorrida, apontando aqui que o laudo consigna a existência de 55 hectares de estrada. No laudo consta apenas que a Fazenda Charles é onde fica localizado o Parque Industrial da usina. Seu acesso até a sede da estrada é de estrada pavimentada, folha 55, e no quadro de nome, distribuição de área do imóvel, consta benfeitorias de 55 hectares. Quanto ao valor do VTN, sem demonstrar o método, ainda no item anterior, assim, a relatora considerou não comprovada a área glosada como ocupada por benfeitorias úteis e necessárias destinadas à sua atividade rural. Sem demonstrar o método, já no VTN, sem demonstrar o método escolhido para avaliação, sem constar os dados necessários exigidos pela BNT, sem apresentar qualquer comprovação, apenas afirmando que utilizaram alimentos obtidos na tabela de preços lá do INCRA, o laudo em comento conclui que o valor da terra é 3 milhões, 2.125 por hectare. Assim, o laudo acima referenciado não demonstra de forma inequívoca a existência de características particulares desfavoráveis. Aí eu trago faço aqui um apontamento da legislação, como eu fiz no anterior, para, na parte destacada, apontar que o contribuinte apresentou o laudo de avaliação, lavrado pelo engenheiro, nesse caso, agrônomo Hipólito de Oliveira, José de Oliveira. Não obstante, a decisão recorrida considerou imprestável a citada avaliação por considerar que não é hábil para comprovar o VTN, por não ter laudo observado requisitos da BNT e ainda sem apresentar qualquer comprovação, apenas afirmou que utilizaria como padrão valores de planilha do INCRA. Eu, passando à frente, uma análise rápida do laudo é suficiente para se constatar que não serve ao fim que se destina. O referido documento também afirma que só se vale do INCRA, da planilha do INCRA, e que, de fato, não há comparação do imóvel a outros comercializados ou posto à venda. É a mesma questão que foi tratada no item anterior. Há de se ressaltar que sequer segrega o valor das benfeitorias. Ressalte-se que a questão... Ressalte-se ainda... que a questão não é meramente formal. A DRJ não recusou a VTN expresso no laudo exclusivamente pela falha de atendimento a requisitos formais. No que se refere às áreas ocupadas por benfeitorias, a análise de tal do laudo evidencia que este não faz nenhum detalhamento das benfeitorias contidas em tal propriedade rural. Na verdade, a única menção a áreas ocupadas por benfeitoria consta do quadro inserido às folhas 71, que aponta que 55 hectares ocupados por benfeitoria / estrada. Sem apresentar um único detalhe que se pode nos levar a concluir que são tais benfeitorias úteis ou necessárias à atividade rural. Que são essas, as benfeitorias úteis e necessárias que podem ser excluídas. Então, não está a se afirmar a inexistência de instalações na propriedade, que a defesa afirma abrigar a sede da usina açucareira. O que se afirma é a impossibilidade de determinar inequivocamente que os valores contidos no citado laudo podem ser aproveitados para este fim tributário. Assim, entende-se que são precedentes às conclusões da decisão recorrida. Também é uma questão de juros sobre multa em que eu aplico a súmula 108, e nesse sentido também nego o provimento ao recurso voluntário formalizado pela Companhia Central Açucareira. Alguma consideração, senhores? Então, é um processo muito semelhante com o anterior, com a pequena diferença aí com a questão das benfeitorias, né? Nesse caso, que foram glosadas também, a gente pode, então, ir para o voto. Daniel, como vota a proposta do conselheiro relator de negar provimento ao recurso voluntário? Acompanho, presidente. Como vota Douglas? Acompanho, presidente. Eu também acompanho. Fernando? Acompanho, presidente. Acompanho. Tiago? Acompanho. Rodrigo? Também acompanho, presidente. E, senhores, com isso, acordo os membros colegiados por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário formalizado nos autos do processo final 2009-33 da Companhia Açucareira Central, Suma 1, item 73 da pauta. Passemos ao processo seguinte, 74, Alessandra de Faria Junqueira, processo que já foi julgado, de relatoria do conselheiro Daniel, processo para o qual houve a participação externa, e já julgamos um pouco mais cedo. Processo seguinte, 75, também, de igual forma, julgamos, foi o processo em que atuou o senhor Bruno Novo, processo de Ângelo Mário Coronel de Azevedo,
processo de minha relatoria. Chegamos ao processo do senhor Chaim. Chaim, o restante do nome eu não consigo ler, porque tem muita consoante, mas é o processo final 2008-12, Chaim Frunsch-Garten, deve ser por aí. Processo final 2008-12, vamos a ele, senhores. O processo trata de recurso voluntário em face do acórdão de folhas 1357, e seguinte. Contencioso tem origem no auto de infração de folhas 5 a 9, é do ano calendário 2005, do qual faz parte do termo de verificação de folhas já 10 e 20, e trata de omissão de rendimentos caracterizado por depósito de origem não comprovada. Em apertada síntese, o contribuinte fiscalizado informou ou que, além de proventos de aposentadoria, recebe valores decorrentes do exercício de sua atividade de administração e consultoria no ramo imobiliário, bem assim honorários advocatícios. Entendeu a autoridade lançadora que não foram comprovadas as origens de depósitos em cheque e em dinheiro e transferência, razão pela qual considerou tais créditos como rendimentos omitidos. Ciente do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, em que apresentou alguns argumentos, dentre eles de que era depositário fiel de haveres de terceiros em face da natureza da sua atividade no ramo de imobiliário e de assessoria jurídica. Foi encaminhada à autoridade fiscal lista contendo os nomes dos clientes assistidos pelo contribuinte, documentos estes que por si só comprovam a origem das movimentações volumosas na conta corrente do autuado, acrescentando que inúmeros contratos de locação à época e em função de encerramento de locação já haviam sido destruídos. Ele destruiu porque, em data anterior ao procedimento fiscal, entendia que não era mais servível. Que a não apresentação do citado contrato destruído após encerramento do ano civil, fato que não mais ocorre, ensejou a lavratura do auto de infração e que, por ingenuidade, acreditou não precisar daqueles documentos. Foi solicitado ao HSBC, alega que foi solicitado ao HSBC a identificação de todos os créditos, tendo-lhe sido fornecida a fita de auditoria entregue à fiscalização contendo os seguintes dados: banco, agência e número da conta corrente dos emitentes, mas nada em relação aos nomes e CPF dos mesmos, o que pode ser acessado pela Receita Federal junto ao Bacen ou instituições movimentadas pelos mesmos. Que dentre os valores glosados, aí ele cita aqui alguns valores, em particular um aqui da senhora que pertence à senhora Rosa, que foi repassado por intermédio de outros cheques que ele aponta, enfim, algumas questões pontuais que ele identifica. Que, em face do grande volume de dados constantes do extrato bancário, os prazos concedidos pela DRF a esclarecimento foram insuficientes. O lançamento com base em dados contidos em extratos bancários sem que todas as partes envolvidas tenham sido efetivamente confrontadas é inconstitucional. Afinal, requer a exclusão do lançamento dos valores pertencentes à senhora Rosa, exclusão de valores relativos a cheque devolvido, citado como exemplo um cheque de valor de R$ 1.400, devolvido na data de tal, notificação ao Banco HSBC para que promova a identificação de depositantes. A DRJ entendeu que improcedente a impugnação e, cientificado, o contribuinte apresentou recurso voluntário de folhas 1376 a 1387. Após, já dentro do voto, a peça recursal reafirma que o contribuinte é aposentado e que continua trabalhando prestando assessoria nas áreas de advocacia e imobiliária, destacando que em ambas as atividades, valores de titularidade terceiro ficam sob sua responsabilidade até o repasse a seus clientes. O recorrente tece comentários sobre o desenrolado procedimento fiscal para afirmar que a autoridade lançadora incorreu em erro e omissões prejudiciais ao contribuinte, em particular porque o prazo dado pela fiscalização foi insuficiente, que apresentou além de extrato relatório fornecido pelo banco, mas sem dar depositante, que tal instituição financeira negou sem individualizar os depositantes, que os valores depositados e devolvidos no importe de 4.600 foram considerados no lançamento, que o relatório consolidado fornecido pelo agente fiscal evidencia que os custos e repasses são superiores aos recebimentos da maior parte do período, que cogitou a possibilidade de solicitação ao banco cópia dos cheques para sanar definitivamente quaisquer questionamento, mas que o custo da operação, na ordem de R$20 mil, estaria fora de suas possibilidades, que requeriu as cópias dos cheques emitidos em janeiro de 2005, mas os mesmos não foram disponibilizados apenas em 2009, após a lavratura do auto de infração, em forma juntada nos autos.
Reitero o repasse da senhora Rosa, o valor de 3 mil, e a administração do imóvel em comunhão com sua esposa, a senhora Suzana. Bem assim, informa a disponibilização de seus clientes em fornecer informações que possam elucidar as questões. Eu, após essa síntese, trago aqui algumas considerações da decisão de primeira instância, em que o julgador conclui que o contribuinte não trouxe nenhum documento que pudesse comprovar o alegado, como, por exemplo, cópia dos contratos de prestação de serviço regularmente constituído, dos contratos de locação dos imóveis que diz administrar. Aliás, o próprio impugnante afirma que não possui, porque tinha o hábito de destruir o documento ao final do exercício. Também não se trouxe aos autos nenhum documento que comprove de forma inequívoca que o valor de 28 aqui, o mesmo valor recebido pela sua esposa dos inquilinos da boutique tal. Enfim, aí casos específicos aqui, né, que eu vou acabar tendo que tratar individualizadamente. Da mesma forma, também não foram juntados aos autos nenhum documento que demonstre a relação contratual existente entre a autora e a senhora Rosa. Assim sendo, na ausência de prova inequívoca, concluiu a decisão recorrida de que os valores acima tanto de rendimento que o contribuinte alega se referia a aluguel recebido por sua esposa, como de administração de imóveis de propriedade da senhora Rosa, não há como excluir do lançamento. Com relação ao pedido para que seja descontado do lançamento o valor relativo a cheque depositado e devolvido, citando como exemplo um valor de 1.400, que segundo alega teria sido depositado e devolvido, há de se esclarecer que o exame das cópias dos extratos bancários juntados às folhas tais destes autos não restou evidenciada a devolução de cheque neste valor. O contribuinte requer que o fisco faça a prova da origem dos depósitos feitos em sua conta, considerando a inversão legal do ônus da prova, o ônus da prova para o contribuinte, do fisco para o contribuinte, não pode a Fazenda Pública produzir provas para o contribuinte. Como se vê acima, e já minhas considerações, como se vê acima, a autoridade julgadora de primeira instância indicou com correção e bastante clareza que o ônus de provar o alegado neste caso é do contribuinte, bem assim que tal comprovação demanda a apresentação de cópias de contratos de prestação de serviço regularmente constituído, de contratos de locação dos imóveis que diz administrar, que pudesse evidenciar de forma inequívoca a relação existente entre o fiscalizado e as pessoas com as quais mantém relação profissional. E aí, dos cheques devolvidos, a defesa requer a exclusão da omissão de rendimentos relativa aos cheques listados abaixo, e a análise desses documentos, a análise dos estados de folhas 562, 63, 64 e tal, não deixa dúvidas de que os cheques listados acima foram de fato devolvidos. O cotejo de tais extratos com a planilha de crédito não comprovados inseridos em folhas 1289 a 1292 e com a descrição dos fatos do auto de infração, em suas folhas 1315 e 1316, evidencia com clareza que tais cheques devolvidos estão incluídos no montante considerado omitido. Então, senhores, eu aponto as folhas aqui, né, para tentar facilitar aí a análise dos senhores, a busca, né, análise das informações com o que está nos autos. Assim, é procedente o apelo recursal relativo aos cheques devolvidos, que somam R$ 4.657, os quais devem ser excluídos da base de cálculo dos créditos não comprovados. No exercício da atividade... Alguém falou alguma coisa? Ok. No exercício da atividade relaciona a constituição do crédito tributário relacionada. Isso aqui, acho que eu vou passar por essa parte. É dever da autoridade lançadora verificar a ocorrência do fato gerador. Cita aqui o 142. Assim, a lei inverteu o ônus da prova, atribuindo ao titular da conta bancária o dever de aclarar a origem. Por outro lado, embora o contribuinte tenha juntado aos autos uma sequência de cópias de cheque emitido em 2004, 2005, que constam de folhas 1420 a 1697, que comprovam a saída de recursos de sua conta bancária, tais elementos por si só não são hábeis para desconstituir, ainda que parcialmente, o crédito tributário lançado. Como já dito a Lures, o que importa inicialmente é evidenciar a natureza do numerário e, naturalmente comprovada a origem, deve-se evidenciar a natureza tributária de tais valores. Já a comprovação da origem não desobriga o contribuinte de comprovar a natureza dos rendimentos, em particular para que possa o agente aplicar as normas de tributação específicas. Cito aqui a legislação. O que está nos autos é que não foi efetivamente comprovada a origem dos valores creditados na conta bancária, muito embora tenham sido juntados aos autos inúmeros contratos de locação com a documentação constante, inúmeros contratos de locação. Com a documentação constante dos autos, não se pode afirmar que os créditos em conta sejam decorrentes de intermediação de tais ajustes, inclusive dos imóveis da senhora Rosa e Suzana, ou ainda da recepção de contas de condomínio em que o autuado seria o síndico, porque um dos argumentos que alguns créditos eram pagamentos de condomínio de um determinado prédio que ele era o síndico.
Então, não havendo efetiva comprovação da origem, a tributação deve seguir os preceitos contidos no 37 e 38 e, portanto, a origem dos valores creditados em conta deveria ter sido demonstrada pela identificação dos depositantes. Feito isso, caberia ao contribuinte demonstrar a natureza dos ingressos para que se pudesse aferir a que regra de tributação deveria incidir ao numerário. A mera juntada nos autos de cópia de números, contratos e cheques omitidos não permite ao relator fazer juízo das alegações recursais sobre a origem e a natureza dos valores movimentados, sendo certo que, ainda que se acredite que os argumentos recursais sejam razoáveis, o papel desta Corte é verificar a compatibilidade da autuação com os termos da legislação. Assim, não há elementos que apontem inequivocamente qualquer mácula no lançamento fiscal, sendo certo que a falta de organização do contribuinte contribuiu para tal desfecho, em particular pelo montante movimentado, que deveria ensejar maior preocupação no controle de sua atividade profissional, não se justificando pela própria natureza da atividade desenvolvida o argumento simplório de que os documentos eram eliminados ao final dos contratos e a que se referia. Ademais, sendo este um órgão integrante da estrutura estatal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias, ainda que se possa conceber que parte das alegações do contribuinte seja expressão da verdade, o acolhimento de tais argumentos sem a correta comprovação documental seria uma espécie de incentivo à desordem tributária pelos demais administrados. E, nesse sentido, senhor, eu dou apenas provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do tributo lançado o valor de R$ 4.657, que é relativo ao montante dos cheques identificados como devolvidos. Considerações, senhores? Presidente, ele recebia cheques do condomínio que ele era síndico, é isso? Ele recebia créditos também, que ele dizia, ó, parte dos créditos aí é de que eu era síndico de um condomínio e acabava recebendo valores das cotas lá de condomínio recebia na conta dele? Recebia na conta dele. Tá. E aí a questão é que ele não faz essa identificação. Ele alega, ele junta contrato, aí alega que teve um monte de cheque saindo. Agora, eu preciso fazer aquele cotejo que a gente sempre questiona, né? O contribuinte precisa dizer, olha, esse valor que entrou é desse contrato aqui, que parte disso está estabelecido aqui, sei lá, 5% é a minha comissão, portanto, os 95% eu passei por esse outro cheque aqui. E aí a gente sabe, mantém a tributação só nos 5%. Mas não dá para falar que, inclusive, um dos argumentos é que, olha, somando o montante de tudo que saiu é maior do que entrou, entendeu? Aí fica difícil para a gente. É uma situação muito semelhante àquela que a gente tratou num processo que já discutimos rendimentos agora há pouco, né? E nada diferente do que a gente já identificou em tantos outros. É falta de controle de repasse de valores, isso acontecendo com um profissional que mexe na área de administração imobiliária, com aluguéis, com venda de imóveis, outros que mexem na área jurídica, né, recebendo alvarás e fazendo repasse para o contribuinte e não guardando fazendo um controle específico aí desses valores. Mais alguma ponderação, senhores? Mais alguma dúvida? Podemos ir aos votos? Então, como vota, conselheiro Daniel? Eu acompanho, presidente. Ok. Douglas? Acompanhe, presidente. Francisco? Eu também acompanho. Fernando? Acompanhe, presidente. Débora? Acompanho. Tiago? Acompanho. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Ok, senhores, assim, processo 76, acordo de membro colegiado por unanimidade de votos em dar parcial provimento ao recurso voluntário, com a escrita à base de cálculo do tributo lançado, o valor de R$ 4.657. Processo 77, também de minha relatoria, processo final 2010-18, Fabiano de Paula Alves Silva. Vamos a ele. Senhores, processo, recurso voluntário relativo em face do acordo da DRJ de folha 980, contencioso tem origem no auto de infração de folhas 4, a leitura da descrição dos fatos evidencia que foi constatada a omissão de rendimentos caracterizado por depósito de origem não comprovado. Em apertada assim para justificar a origem dos créditos, contribuinte que atua na área de administração imobiliária juntou contratos de locação
que, em sua maioria, indicava contas diversas da fiscalizada e ainda não restou comprovado o eventual repasse aos respectivos. É a mesma coisa. A demanda basicamente é a mesma, tá bom? Vou passar o que a DRJ debruçada sobre as considerações do contribuinte, que eu vou repisar no curso do voto, debruçada sobre os termos da impugnação, ela considerou parcialmente procedente, então ela foi identificando, e alguns valores que ela identificou que estavam demonstrados, ela entendeu que poderia excluir, e excluiu no montante dos depósitos de origem não comprovado o valor de 68 mil. E são esses valores que estão apontados aqui nessa planilha, inclusive com a indicação de motivos e tal. E ainda fala o seguinte: ressalte que não foram excluídos valores que, embora os contratos de aluguel indicassem que o pagamento deveria ser no depósito do Banco do Brasil, não foi juntada qualquer comprovação que respaldasse a transferência dos valores aos reais beneficiários. Ela aponta quais. Ciente do acordo da DRJ, o contribuinte formalizou o recurso voluntário com relação à comprovação de origem, já no curso do meu voto, de que os valores, da comprovação de que os valores foram repassados aos clientes, a defesa busca demonstrar que o repasse dos valores creditados em suas contas bancárias e assim serão tratados de forma individualizada, fazendo considerações sobre a validade dos contratos imobiliários intermediados e manifestando sua convicção de que demonstrou de forma idônea que os valores lançados apenas transitaram pela sua conta bancária, não constituindo fato gerador. Então, argui que devem ser desconsiderados valores inferiores a 12 mil, e faço aqui alguns apontamentos teóricos, que eu vou passar por eles. O que se tem nos autos é que não foi efetivamente comprovada a origem dos valores creditados em conta bancária, muito embora tenham sido juntados aos autos inúmeros contratos de locação com a documentação constante dos autos. Não se pode afirmar que os créditos em conta sejam decorrentes da intermediação de tais ajustes. A mera juntada nos autos de cópia de inúmeros contratos e cheques emitidos não permite este relator fazer juízo das alegações recursais sobre a origem e a natureza dos valores movimentados, sendo certo que, ainda que se acredite, a mesma coisa do anterior, né, que os argumentos são razoáveis, o papel desta Corte é verificar a compatibilidade da atuação fiscal com a legislação. Apresentadas tais considerações, passa a análise dos itens específicos. Então, ele vem tratando cada item. Locação entre Maria e das Dores e Márcia. Coloco, vê-se que no demonstrativo de depósitos bancários considerados não comprovados, que há alguns meses em que aponta que existe empréstimo de 1.500, porque isso aqui era um aluguel mensal de 1.500, que até poderiam ser relativos à atual intermediação. Contudo, tendo em vista a dúvida constituída pelo direcionamento contratual de pagamentos do aluguel mediante depósito em conta específica no Banco Real, ou seja, o contrato que ele junta fala assim, o valor vai ser depositado no Banco Real, ele quer comprovar 1.500 depositado no Banco do Brasil. Locação entre Patrícia Marques e Ivan Monte. Ensejaria o acolhimento parcial do pleito para excluir da base de cálculo do lançamento. Deixa eu ler um pouquinho mais aqui para pegar o fio dessa merda aqui. Vê-se no demonstrativo de depósito bancário considerado não comprovado que apenas em fevereiro, novembro e dezembro há crédito no montante de 1.200, que era o valor do contrato. Nos demais meses, não há créditos e valores compatíveis com o que se esperava surgir do contrato em tela, R$ 350, sendo certo que, embora nos meses em que foram creditados 1.200, ocorreram outros depósitos do mesmo valor. A verossimilhança dos argumentos recursais ensejaria o acolhimento parcial do pleito para excluir da base de cálculo do tributo lançado, montante comprovadamente repassado à senhora Patrícia, a saber, R$ 600 em fevereiro, 1.080 e tal, montando o valor de 2.700. Contudo, a DRJ já desconsiderou o valor superior a este em sua decisão, razão pela qual, ou seja, a DRJ considerou o valor de todo o movimento aqui. Aí eu faço um cotejo aqui, digo que há alguma incompatibilidade entre valores e que, na verdade, nem era para ter desconsiderado aquilo tudo, mas a DRJ já desconsiderou, a gente não vai alterar. Locação entre Emerson Gondim e João Luciano. Foram inseridos nos autos comprovantes de depósito efetuado ao locador senhor Emerson, no valor de 5.380, o qual foi excluído do lançamento pela decisão recorrida, razão pela qual não há ajuste a ser feito na decisão. Em folhas tais, a defesa traz outros exemplos que entende ilustrar que o caso dos autos é apenas a transição de valores dos respectivos números, transição dos respectivos numerários em contas bancárias. O documento de folha 16 é inequívoco ao apontar a conta para depósito de tais valores como sendo aquela mantida em instituição financeira diversa. Ou seja, da mesma forma, assim, não tendo sido apurado o crédito tributário relativo à movimentação ocorrida em tais outras instituições,
Já que apenas a conta mantida do Banco do Brasil foi objeto de auditoria realizada, não é possível acolher o pleito. Não há dúvida de que a remuneração de um corretor de imóveis se constitui da diferença entre valores recebidos de locatários e repassados ao locador, e foi essa a premissa adotada pelo julgador de primeira instância, excluindo apenas os repasses que entendeu comprovados. Por outro lado, não se questiona a validade dos documentos, validade dos contratos firmados e apresentados pela defesa. Apenas não se pode afirmar que os valores tributários no lançamento são relativos a tais ajustes. Ademais, o fato de haver movimentação em conta bancária estranha ao procedimento de fiscalização impede-se que se conclua que os valores das comissões recebidas são exatamente aqueles que foram submetidos à tributação na declaração de ajuste anual, a qual FIRES apresenta um único rendimento recebido de pessoa jurídica. Ou seja, o que eu estou dizendo é como tem outros valores, tem uma movimentação em outra conta, sequer eu posso ainda chegar à conclusão de que eu poderia excluir em bloco aqui valores, porque tem movimentação em outra conta. Da omissão da decisão administrativa do cerceamento de defesa. Quanto ao alegado cerceamento de defesa, em razão da omissão da decisão, por não ter apontado motivo específico para o indeferimento do requerido, se baseando tão só em argumento genérico, afirma a defesa que os depósitos que não tenham sido cotejados com o correspondente contrato de locação se referem à renda declarada. Ademais, afirma que, para fins de lançamento tributável, não podem ser considerados valores inferiores de 12 mil. No que tange às alegadas omissões, vou ler primeiro o primeiro parágrafo assim, que eu acho que eu acabei correndo e lendo de forma inadequada. Quanto ao legado acessamento ao direito de defesa, em razão da omissão da decisão recorrida de não ter apontado motivos específicos para o indeferimento do requerido, baseando tão só em argumentos genéricos, ou seja, ele alegou que havia acessamento de defesa, que a DRJ se manifesta de forma genérica, né? Então, eu volto ali. As considerações da DRJ para concluir pela improcedência de parte dos argumentos de impugnação estão claramente evidenciadas nos excetos abaixo. E aí eu venho aqui indicando, quanto aos demais créditos indicados pelo contribuinte como aluguéis, como nos casos não resultou demonstrada a transferência de valores de locação, não há como acolher. Fala ainda, transitaram por... inclusive, ele fala também sobre o trânsito na conta auditada, seja porque previsto contratualmente seriam depositados em uma conta diversa. Enfim, aí eu só repito aqui o que a decisão fala, e ainda nota-se que o interessado pretende comparar o rendimento declarado tão somente com os depósitos com origem não comprovada. Se fosse possível a utilização genérica dos rendimentos para justificar os valores depositados como em contas correntes, a comparação haveria de ser feita com todos os depósitos verificados em suas contas correntes, não apenas com os do objeto do lançamento. Como no presente caso, mesmo após as exclusões decorrentes dessa decisão, remanescem créditos de valor igual ou superior a 12 nos créditos de valor igual ou inferior a 12 mil, cujo somatório ultrapassa 80, não cabe aplicação do dispositivo legal. Então, eu entendi que não houve cerceamento de defesa nenhuma. A decisão foi bastante clara e, inclusive, tratou dessa matéria dos 80. Então, portanto, a convicção do jogador é clara e, diante do conjunto probatório contido nos autos, irretocável. Na parte das alegações da defesa que restou indeferida, a mera demonstração de que valores foram repassados a um determinado locador só socorreria a defesa se os valores recebidos do mesmo contrato estivessem inequivocamente inseridos na base de cálculo do tributo lançado. Em relação à questão dos valores que não foram cotejados com os respectivos contratos, representam rendimentos declarados, esta matéria já foi tratada anteriormente, ficando registrado que o fato de haver movimentação financeira em conta bancária estranha ao procedimento impede que se conclua que os valores das comissões recebidas são exatamente aqueles que foram submetidos à tributação. Já em relação à questão dos depósitos inferiores a 12 mil, a defesa parece não perceber que esta não é a única condição. E assim eu explico aqui, que ela tem que ser 12 mil, mas tem que ser, o somatório não pode ultrapassar 80. Com relação ao argumento aqui, ao item princípio da verdade material, afirma a defesa que a decisão recorrida contrária ao pleito recursal atentaria contra o princípio da verdade material. Considerando dispensáveis considerações conceituais acerca do princípio da verdade material, não há espaço para avaliações discricionárias quando se fala em aplicação da legislação tributária. O ônus tributário que incide sobre todos nós é a escolha de toda a população, já que se faz representar pelos autores das leis que tratam da matéria, competindo ao agente fiscal a mera aplicação da legislação ao caso concreto de forma vinculada, sob pena de responsabilização. Por outro lado, o papel desta corte é a verificação dessa compatibilidade, né? Daí a importância de rigor no controle documental de todas as operações das quais podem resultar reflexos tributários, não sendo incomum situações em que a falta de controle do próprio contribuinte demais exigências fiscais que eventualmente poderiam ser outras,
se houvesse maior zelo no registro de operações. O caso dos autos é um típico desse exemplo. Créditos que são ajustados para entrar em uma determinada conta e são repassados com recurso de outra, sem que tenha minimamente um controle formal entre tais movimentações. Ou seja, se eu tenho um crédito entrando numa determinada conta, ele saindo depois para esse contribuinte, ele entra na conta A e sai da conta B para repasse para o dono do imóvel. E aí, como que eu tirei de onde apareceu também o valor da conta B? Então, é uma falta de controle aí que prejudica o próprio contribuinte nessa formação da nossa convicção. No CCA direito de defesa, entrega de arquivo bloqueados, contribuinte, a defesa questiona o fato de ter recebido cópia de processo e arquivo digital bloqueado. Eu falo que praticamente todos os elementos contidos nos autos foram apresentados pelo próprio contribuinte. E ainda que haja alguma limitação de edição, esta não resulta em qualquer prejuízo de defesa, já que a manifestação de defesa, em particular na impugnação do recurso, tem prazo de 30 dias, né, para impugnação ao recurso. Ademais, como vem acompanhando o processo desde o início, teve a oportunidade de apresentar os elementos que julgou relevantes para o que pretendia demonstrar. Assim, também nada provei. Nesse sentido, senhores, eu também, tal qual o processo anterior, é uma situação um pouco diferente, tem um pouco mais de detalhe, eu nego o provimento ao recurso voluntário. Considerações, senhores? Mais uma vez, administrador de imóveis que movimenta várias contas, uma conta só auditada e sem controle, tentando justificar crédito com contratos que apontam para outra conta, e essa outra conta a gente não está vendo o que está acontecendo nela e ninguém viu. E nesse sentido, senhores, não havendo nenhuma consideração, eu acho que a gente pode seguir para o voto. Então, como créditos são ajudados em uma conta e são repassados já essa conta, é tudo em nome dele, todas as duas contas. Assim, ele fala assim, ele apresenta um contrato qualquer lá com o João da Silva. Aí fala o seguinte, o valor do aluguel é de R$ 1.500 que deverá ser depositado até dia 5 na conta tal do Banco Real. Aí, beleza. Ninguém tratou de conta do Banco Real. Aqui, pegaram a conta do Banco do Brasil. Aí ele vem e tenta justificar crédito nessa conta com aquele contrato que aponta para o Banco Real. Entende? E que não bate. E que muitas vezes não bate. Uma vez ou outra pode acontecer de bater o valor, porque são inúmeros créditos aqui e inúmeros contratos. Mas a dificuldade toda é você asseverar, mesmo que saia dessa conta para ir para o João da Silva, tu não sabe se entrou, na verdade, foi na outra, e ele está repassando outro dinheiro. Né? Então, essa é a dificuldade específica nesse caso. São várias contas movimentadas e a auditada foi apenas uma, e a tentativa de justificar é com a apresentação de documentos que são assim relacionados. Mais alguma consideração, senhores? Então, como vota conselheiro Daniel? Eu acompanho, presidente. Douglas? Acompanho, presidente. Francisco? Também acompanho. Débora? Fernando. Fernando. Acompanho, presidente. Obrigado, Fernando. Débora? Eu acompanho. Tiago? Acompanho. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Ok, senhores, é assim, acordo de membro do colegiado por unanimidade de voto em negar provimento ao recurso voluntário. Estamos no item 78, relatoria do conselheiro Daniel. Praticamente é o penúltimo processo aqui do dia. Daniel, por favor, item 78, José Albertoni, fique à vontade, por favor. Tratou o presente processo de autoinfração que exige imposto suplementar de R$ 205.274, com multa proporcional de R$ 153.935, além de juros de mora, exercício 2009, ano calendário 2008, que, conforme descrição dos fatos e enquadramentos legais, constatou-se uma omissão de rendimentos caracterizada por depósito bancário de origem não comprovada. Tendo sido analisada a documentação solicitada nos termos de estimação fiscal numerotais, são seus que o contribuinte esclarecesse individualizadamente a origem dos recursos identificados pelo trabalho de auditoria, comprovando-se através de documentação hábil e idônea. O contribuinte apresentou seus esclarecimentos no documento de folhas tais, que, após analisar, deu origem à auto-infração, hora em discussão, no qual a autoridade tributária verificou
a movimentação bancária incompatível com os rendimentos declarados e a omissão de rendimentos no valor total de R$ 1.344.587,43. Tendo em vista existir contas conjuntas, foi efetuado o rateio do valor verificado, resultando em uma omissão de rendimentos do total inicialmente mencionado. Na impugnação, o contribuinte insurge contra a notificação, contesta o acesso dos fiscos aos extratos bancários, defendendo que os mesmos somente poderiam ser acessados, quebrados, entre aspas, em função de decisão judicial, sob pena de estar ferindo seu direito à intimidade constitucional garantida. Afirma ter havido erro na identificação do valor da base de cálculo do imposto, uma vez que o contribuinte exerce unicamente a atividade rural e, desta forma, os valores verificados deveriam ter sido tributados obedecendo à legislação pertinente ao setor. Defende que os valores considerados omitidos têm sua origem comprovada, uma vez que o impugnante informou na declaração de ajuste anual possuir 980 mil em dinheiro em espécie. Tais valores seriam suficientes para comprovar a origem dos depósitos em suas contas bancárias e teria sido integralmente utilizado no ano calendário 2008. Alega que, neste caso, por se tratar de coisa fungível, dinheiro em espécie, não há como se fazer prova específica das operações realizadas. Sabendo que a autoridade tributária deixou de considerar os valores já declarados pelo contribuinte em sua declaração de ajuste anual, no valor de R$ 102.829, não deduzindo o total considerado omitido. Segundo ele, existe um vício na construção do crédito tributário, o que comprometeria todo o lançamento. Alega que o lançamento efetuado com base em depósitos bancários ofenderia ao princípio da legalidade, tais doutrina e jurisprudência para respaldar suas alegações, mencionando a súmula 182 do antigo TF, Tribunais... TFR. TFR, Federal de Recursos. Tribunal Federal de Recursos. Está errado aqui. Finalmente... Tá certo, né? Hã? Tá certo, né? TFR, Ah, tá bom. Beleza. Finalmente, insurge com relação à cobrança da taxa Selic, requer o acolhimento da impugnação com a dedução da declaração de nulidade do lançamento e o consequente lançamento do crédito tributário. A decisão de primeira instância a DRJ julgou a impugnação improcedente nos termos da emenda que transcreve abaixo. O contribuinte foi explicado da referida decisão em 15 de outubro de 2015 e apresentou recurso voluntário no dia 13 de novembro de 2015, reiterando o teor da peça impugnatória. O recurso merece ser conhecido por atender os requisitos de admissibilidade, preliminarmente a questão do sigilo fiscal, matéria superada pela decisão do STF, em relação à omissão de rendimentos. Faço um apanhado aqui, que costumo fazer em outros votos, e negritei aqui em amarelo o caso concreto. O recorrente argumenta que os valores depositados em suas contas de depósito correspondem aos seus rendimentos decorrentes do exercício da atividade rural. Todavia, a mera alegação desacompanhada do necessário arrimo probatório não se mostra suficiente para afastar a presunção estabelecida pela lei. Realmente foi uma alegação sem nenhuma comprovação. Em outra tese de defesa, assinala que declarou R$ 980 mil em espécie, uma sobra de caixa suficiente para justificar os recursos que transaram em suas contas de depósito. Mais uma vez, não assiste razão ao recorrente. Além da existência de prova nesse sentido, verifica-se que a esmagadora maioria dos depósitos ocorridos nas contas de depósitos, né, do contribuinte se deram por transferência bancária e não através de depósitos em dinheiro, fato que afasta o argumento defensivo. No que pertine à alegação de que não foi deduzido da base de cálculo os rendimentos provenientes do INSS, mais uma vez não procede a alegação recursal. Constata-se que referidos valores não compõem a base de cálculo do lançamento, ou seja, a fiscalização já deduziu os rendimentos lá recebidos de pessoa jurídica, no caso o INSS, né? Então, em que pese o esforço argumentativo do recorrente para afastar a presunção de omissão de rendimentos estabelecida pelo artigo 42, a alegação tem que ser aprovada de maneira individualizada, o que não ocorreu no presente caso. Transcrevo a legislação atinente, no caso da
do juros sobre a multa de ofício, a multa de ofício é parte integrante do crédito tributário e está sujeita à atualização com base nos juros moratórios baseados na taxa Selic. Aplico a súmula CAF número 4 e, em conclusão, eu voto, diante do exposto, eu voto por conhecer do recurso voluntário para negar-lhe provimento. Senhores, considerações? Não? Conselheiro relator, propondo a negativa de provimento do recurso voluntário formalizado pelo senhor José Albertoni no processo final 2012-91, em razão do que sintetiza, que basicamente está vinculado aí à falta de comprovação individualizada. Podemos seguir para o voto, senhores? Sim, sim. Então, como vota conselheiro Douglas? Acompanho, presidente. Como vota Francisco? Eu também acompanho. Como vota Fernando? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Tiago? Acompanho. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Ok, senhores, eu também acompanho o conselheiro relator. Assim, acorde mesmo colegiado por unanimidade de votos em negar provimento a recurso voluntário. Processo seguinte, item 79, José Bavaresco. Processo de relatoria do conselheiro Douglas. Processo final 2008-20, um processo retirado de pauta a pedido do contribuinte, nos termos do artigo 12 da portaria CAF 17/296. Os autos serão incluídos em reunião de julgamento a ser agendada oportunamente. Chegamos ao processo do senhor Lauro José Viana Coelho. Item 80, processo também de relatoria do conselheiro Douglas, processo final 2008-11. Por favor, conselheiro Douglas. Esse caso aqui é um lançamento de imposto de renda, pessoa física, recurso voluntário da decisão da DRJ que julgou procedente em parte, o lançamento decorrente de omissão de rendimentos da atividade rural, exercício 2005, relativos ao exercício e relativos ao exercício 2006, omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários com origem não comprovada e omissão de rendimentos obtidos em virtude de benefícios indiretos recebidos de pessoa jurídica. Deixa eu ver aqui. Rendimentos tributáveis com origem comprovada, omitidos da declaração de ajuste anual, intimado a comprovar a origem de depósitos em suas contas bancárias, corresponderiam a empréstimos bancários obtidos junto à pessoa jurídica Fazenda Rio Grande. A título de comprovação de tais operações, anexou cópia do razão analítico da conta 121.11.001, demonstrando os lançamentos efetuados e cópias de cheques. Por outro lado, no que tange ao depósito de 334 mil, informou o sujeito passivo tratar-se de resgate de aplicação financeira de previdência privada junto à empresa Bradesco Vida e Previdência. Informou ainda que o valor original, 300 mil, for aplicado pela mesma pessoa jurídica. Aí apresentou um quadro de rendimentos decorrentes da referida aplicação em fundo de previdência privada. Tem aqui a autuação por omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada. Aí tem aqui o cotejamento de documentos e informações apresentados, evidenciou não haver qualquer coincidência de dados e valores para depósito de crédito, montante de 443 mil, considerados pela fiscalização como sem origem comprovada. O contribuinte apresentou impugnação. Então, com relação à omissão de rendimentos, ele apontou vários supostos depósitos e supostas comprovações, e a questão dos valores da omissão de rendimentos caracterizados por benefícios indiretos, ele alega que seria empréstimo. A decisão da DRJ foi parcialmente procedente, considerando considerando parte do arbitramento
da renda decorrente da atividade rural e parte da rendimentos tributáveis com origem comprovada e emitidos. Então, conseguiu comprovar alguns depósitos bancários. O contribuinte apresentou recurso voluntário em que alegou em apertada da síntese que o contribuinte também desistiu de uma parte aqui, teve uma desistência, concordando com as conclusões da autuação no que se refere à omissão de rendimentos da atividade rural, relativamente ao ano calendário 2005. Posteriormente apresentou requerimento onde formaliza a renúncia às alegações de fato de direito relativamente à parcela do lançamento decorrente da constatação de omissão de rendimentos caracterizada por depósito de origem não comprovada, de 443 mil, e relativamente a créditos do Banco Sudameris no decorrer de 2005, relativamente aos depósitos bancários Banco Sudameris e no Bradesco de 2006. Então, aí apresentou recurso voluntário, que no item 2, o auto de infração trata da omissão de rendimentos com base em depósitos bancários de origem não comprovada, que permanecem contestados com base nas alegações e documentos apresentados. E com relação ao terceiro item da autuação, que trata da omissão de rendimentos caracterizada por benefícios indiretos recebidos de pessoa jurídica, os valores recebidos a título de empréstimo concedido ao recorrente pela Fazenda Rio Grande S.A., depositados em sua conta bancária pela mesma empresa para o pagamento de previdência privada não caracterizam remuneração indireta a administradores. Com relação ao lançamento efetuado apenas com base em depósitos bancários, eu trago aquele arrazoado mencionando o artigo 42 da Lei 9430. Falo aqui da questão da presunção da constitucionalidade e a questão do ônus da prova. E aí na verdade, eu estou concordando com a decisão da DRJ nos casos, porque ela fez um trabalho minucioso nesse sentido. Então, por outro lado, todos os valores supostamente comprovados e que permanecem em discussão nos presentes autos foram devidamente analisados pela decisão recorrida. Mesmo que o contribuinte mantenha a sua irresignação, é fato que suas alegações não prosperam. Nesse sentido, transcrevo os trechos da decisão recorrida com a qual concordo e me utilizo como razão de decidir. Então, ele questiona exatamente esses valores. Então, 20 mil em 16 de 3 de 2006 no Bradesco. Justifica a tal operação como ressarcimento feito pela empresa agropecuária, referente ao pagamento de despesas médicas do senhor Elmo Barbosa de Souza, realizado pelo impugnante, em razão de acidente com veículo Palio, placa tal, dessa empresa. Anexa a cópia do razão analítico de recibos médicos onde consta pagamentos feitos pelo impugnante em benefício do senhor Elmo. Inicialmente, há que se registrar que os documentos apresentados, caracterizados como recibos firmados diretamente por médicos, referem-se a suposto tratamento realizado no Hospital Neurocárdio, não podendo ser considerados hábeis da comprovação de despesa. Desde que tratando-se de pessoa jurídica, seria necessária a apresentação de nota fiscal. Ele apresentou recibos. Ademais, dada a tipicidade da situação, seria necessária a apresentação de elementos mais robustos que conferissem materialidade à transação, como indicação dos cheques, por meio dos quais se promoveu ditos pagamentos, comprovação de que o paciente, de fato, esteve sob tratamento e de que há vínculo entre ele e a empresa que ressarce tais recursos. 20 mil no Bradesco, recebimento de empréstimo da Fazenda Rio Grande, conforme demonstrado no razão analítico, informa ainda que tal quantia teria sido devolvida em 3 parcelas. Também, neste caso, não devem prosperar as alegações apresentadas, especialmente à luz do todo o arrazoado apresentado na sessão anterior, do qual resultou a descaracterização de outras supostas operações de empréstimo entre o impugnante e a referida empresa. Aí ele tem um valor de R$ 87,15, Bradesco, seria recebimento de resíduo da Fiat Administradora de Consórcio, alega que o extrato bancário de folha
ali indicada. Nesse ponto em que pesa a caracterização de que os recursos não são originários da Fiat, não se tem clareza da transação entabulada, vez que o impugnante não apresentou qualquer documento que demonstrasse a aquisição do referido consórcio. Cabe observar que não comprovou a origem, há que se caracterizar a natureza dos recursos para demonstrar que estes não se enquadram no conceito de renda sujeito à tributação. 35 mil, aí seria um valor de refinanciamento, remessa do Banco Finasa. Observe-se que consta da declaração de imposto de renda apresentada para aquele ano calendário, havendo referido veículo pelo valor de 34 mil reais a menos que o montante creditado no mês de março de 2003, sem, no entanto, que se faça menção ao comprador. Não consta na sua requisição, ou refinanciamento como alegado. Pelo contrário, nos termos declarados, o bem deixara de pertencer ao contribuinte. E aí não apresentou outros documentos, então por isso está rechaçado esse valor. Valor de 4.900, ocorre que a referida documentação foi utilizada para a caracterização da confissão de omissão de rendimentos da atividade rural recolhida pela autuação e tributada mediante arbitramento. Sendo assim, tal documento não pode se prestar a justificar outro fato tributário, ou do contrário, o contribuinte estaria reconhecendo que parte da receita confessante omitida e reconhecida como decorrente da atividade rural teria outra natureza. Mais um da atividade rural também, pelos mesmos motivos, mais um comprovante, 5 mil reais. Mais uma vez, com devido respeito, não vejo como acolher tais alegações. A análise dos extratos apontados revela, a par da coincidência de datas e valores, que ambas transações representam débitos, sendo que no caso do Bradesco, o cheque é identificado pelo número 320 e que no Sudamérica pelo 1596. Registra que na mesma data há crédito de igual com valor da conta do Sudamérica, porém identificado como resgate de poupança. Então, também não procede essas alegações com relação a esse ponto. E também com relação à remuneração indireta, na verdade, o contribuinte alega que teria sido empréstimo para fazer um plano de previdência privada. Eu também, eu concordo com a decisão recorrida, porque ela analisa todas as alegações do contribuinte. Então, neste ponto, o litígio está centrado no tratamento tributário imputado aos recursos provenientes da Fazenda Rio Grande, totalizando 1.275.000. Não se trata aqui de discutir se a origem da idoneidade de tais recursos, fato que, como bem observou o impugnante, não foi questionado pela autoridade fiscal. Aí lá na frente, nesse ponto, não se pode acolher a interpretação do impugnante de que o inciso 2 do artigo 74 da Lei 8383 traria a lista exaustiva das hipóteses que caracterizam percepção de rendimentos indiretos. O uso da expressão tais como deixa claro que a remuneração apresentada é a remuneração apresentada é apenas exemplificativa. Aí, artigo 464, presume-se distribuição disfarçada dos lucros no negócio no qual a pessoa jurídica realiza com pessoa ligada a qualquer outro negócio em condições de favorecimento, assim entendidas condições mais vantajosas para a pessoa ligada do que as que prevalecem no mercado ou em que a pessoa jurídica contrataria com terceiros. Aí, aqui tem mais um ponto interessante. A concessão de empréstimo a sócios sem incidência de encargos financeiros caracteriza o negócio em condição de favorecimento, presumindo a distribuição disfarçada de lucros. Correta decisão que cancelou a exigência tributária incidente sobre a suposta receita de juros por caracterização equivocada da infração. Na verdade, aqui, em que pese a autuação, ora sob análise, não trata de matéria atinente à tributação de pessoas jurídicas. Não basta que os negócios que justificam transferências entre a empresa e seu diretor administrativo estejam revestidos de algumas das formalidades previstas para que descaracterize a concessão da obtenção de remuneração indireta. Há que se analisar os demais elementos carreados aos autos, de modo a se discernir a natureza da transação realizada. A defesa do contribuinte está centrada na caracterização de tais transações como empréstimos,
sendo parte delas totalizando 975 mil, destinado a investimentos em novos negócios e parte correspondente a 300 mil, aquisição de apólices de previdência privada VGBL. O contribuinte procura enfraquecer as conclusões da autoridade fiscal, afirmando não possuir a condição de sócio ou sócio controlador, arguida pela fiscalização, e caracterizando-se como mero diretor administrativo. Argumenta que, tratando-se de sociedade anônima, a direção de fato da empresa ficaria ao cargo do conselho administrativo. A análise da documentação apresentada revela que o impugnante estava formalmente investido no cargo de diretor administrativo à época dos fatos, justamente por deliberação do referido conselho, exercendo regularmente suas atribuições, fato que pode ser atestado por sua participação sistemática em reunião de conselho administrativo e em assembleias de acionistas. Na análise das atas das assembleias gerais realizadas no período, depreende-se que o impugnante participava de tais eventos não apenas como diretor administrativo da empresa, mas como representante da pessoa jurídica. Caso a nova mecanização, sócio da Fazenda Rio Grande. Procura o impugnante sustentar a alegação de que a aplicação em fundo de previdência privada, montante de 300 mil, estaria lastrada em operação de empréstimo, apresentando como elemento de prova sua escrituração no livro razão analítico da cedente dos recursos, suposto mutante, como recebível a longo prazo. Busca, dessa forma, afastar a caracterização de rendimento direto, posto que tais recursos deveriam ser oportunamente liquidados junto ao mutuante. Neste diapasão, aduz quanto à inexistência de contrato de mútuo, de previsão de remuneração a título de juros, ou mesmo de prazo para quitação da dívida, que o Código Civil admite contrato meramente verbal, e igualmente não considera requisitos que tais transações envolvam pagamento de juros. Inicialmente, como destacar que a contratação de tal aplicação deu-se diretamente à empresa e o Banco e o Bradesco Vida e Previdência, indicando-se como beneficiário impugnante. O contribuinte resgatou a íntegra do montante aplicado, juntamente com o rendimento de R$ 42 mil em setembro de 2006, sem, no entanto, ser demonstrado até a data da apresentação da impugnação, hora analisada, prova da quitação de qualquer parcela do citado empréstimo ou de qualquer pagamento procedido a título de juros. Ante o exposto, entendo que a natureza de tal aplicação financeira não é outra que não a concessão de benefício indireto ao impugnante, diretor da Fazenda Rio Grande. Enfim, da mesma forma, busca o impugnante sustentar a alegação de que as outras 3 transferências sob análise decorreriam de empréstimo, com base, novamente, na apresentação da escrituração do livro razão analítico daquela empresa, e, nesse caso, do reconhecimento de tal dívida com sua declaração de ajuste anual. Na realidade, o contribuinte registrou dívida com a referida PJ no montante de 970 mil, portanto, 5 mil menor. Então, aí no final, concluindo aqui, a transação que se pretende caracterizar foge completamente as práticas usuais de mercado, vez que, sem que se estabeleça prazo para a quitação da dívida, impressa é um dos diretores da empresa no período de 2 meses, equivalente a 970 mil, enquanto que naquele ano os rendimentos declarados como recebidos pelo impugnante da referida empresa somam 22.500. Considerando-se que o contribuinte não é sócio da empresa, tem-se que tais empréstimos seriam 43 vezes maior que a remuneração anual auferida na condição de diretor administrativo da empresa, ou se considerada ainda a transferência de 300 mil via apólice de previdência privada, 56 vezes maior. A despeito da desproporção entre os rendimentos oferidos pelo contribuinte junto à empresa e o montante supostamente cedido a título de empréstimo, não houve formalização de contrato de mútuo entre as partes ou fixação de garantia. Ditos empréstimos deram-se em condições absolutamente favoráveis ao impugnante, face ausente de remuneração ou de prazo para quitação, o que, à luz da legislação de regência, caracterizaria distribuição disfarçada de lucro. Há fortes indícios de existência de parentesco entre o suposto mutuante e os membros do Conselho de Administração da empresa. Igualmente, esta caracterizar que o contribuinte representa a pessoa jurídica sócio da empresa mutuante. Então, eu estou negando provimento, presidente. Senhores, considerações? No momento parecia que a gente estava tratando de previdência, né?
comum nos processos de previdência, esses ajustes entre diretores e, enfim, sócios e tal, basicamente buscando evitar o pagamento da contribuição previdenciária. Mas, por outro lado, e é uma coisa que acaba passando despercebida, e nesse caso é um caso que a gente revela a importância disso na outra ponta, é que, por exemplo, se eu entendo que um PLR pago por uma determinada empresa não cumpre as regras e aquilo, na verdade, é salário de contribuição, tem rendimento lá do contribuinte também, que deveria ter uma declaração diferente daquela que teria se fosse PLR, por exemplo, se ele receber aquilo mesmo a título de PLR. Enfim, então, são várias outras situações que normalmente a gente acaba tratando com relação à Previdência, né, a questão dos stock options e tal, em que a gente... E o grande problema que é o contrato de mútuo aí, que sempre aparece, né, tanto lá na Previdência quanto na tributação fazendária, mas, de todo modo, são situações que, quando a gente olha assim, né, aparentemente causa estranheza, porque não seria usual, né? Não seria usual uma PLR de uma pessoa que ganha, sei lá, 2.000, receber 970. Da mesma forma, não seria usual emprestar um determinado 300 mil a alguém que ganha 2. Né? Então, é bem típico, né? Que a gente vê essas operações com um pouco mais de frequência na área previdenciária. Mas aqui está um reflexo aí também na área do imposto sobre a renda. Senhores, considerações? A outra ponta, né? Conselheiro relator, negando provimento a recurso voluntário, já que ninguém quer fazer nenhuma consideração. Feitas as minhas, por favor, Daniel, como vota, conselheiro Lula, como disse, negando provimento ao recurso voluntário. Eu acompanho, presidente. Rodrigo? Guarita acompanha. Guarita acompanha. É o final do dia. Rodrigo não. Douglas? Já votou. O Guarita agora. Eu acompanho. Ok. Fernando? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Tiago? Acompanho. E agora sim, Rodrigo? Acompanho também, presidente. Ok, senhores, eu também acompanho o conselheiro relator, e nesse sentido, o recurso voluntário formalizado nos autos do processo 2008, final 2008-11, do contribuinte Lauro José Viana Coelho, tem o seguinte resultado: acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. O processo seguinte da pauta, 881, foi um processo de minha relatoria, aquele recurso de ofício da senhora Maria das Graças Siqueira Hansen, que já foi julgado, inclusive, com acompanhamento do senhor Rodrigo Rigo Pinheiro. Assim, senhores, chegamos ao final da nossa pauta de julgamento da tarde deste dia 14/7, razão pela qual solicito a senhora Cris, que nos acompanha pelo CARF, que pare a gravação, por favor.